Na sexta-feira, Guarantã do Norte acordou com a notícia da morte do pioneiro e ex-deputado Pedro Inácio Eigert, o Pedro Satélite. Essa perda aí é muito dolorosa para nós, porque ele fez parte... Desculpa ter emocionado. E da nossa família, da nossa Guarantã, e lutou contra essa doença dolorosa, que eu também passei por isso, e ela foi mais forte do que ele, venceu ele. Hoje nós temos aqui só orar pela família dele, as pessoas que ficaram, e tenho certeza que Deus guardou um bom lugar para ele lá em cima. Velho Manga, como é conhecido, está em Guarantã desde os anos 80. Para ele, a história de Pedro Satélite vai além do amor pela região norte de Mato Grosso. E ele tinha orgulho de falar que ele é de Guarantã do Norte, ele tinha orgulho de dizer o seguinte, sou lá de Guarantã. Ele não escondia dizer o seguinte, sou nortão do estado, sou de Guarantã do Norte. E isso nos representava muito. E outra coisa, você tem um deputado da nossa região, ajudava muito, lutava muito pela nossa cidade, ele queria saber de tudo que acontecia aqui. Uma das lutas do ex-deputado era a abertura da rodovia Cuiabá-Santarém, que só assim alavancava o desenvolvimento da região. Ele defendia essa BR-163, você pode notar todos os números dele, no final tinha 163. E o senador Wellington Fagundes reconhece o esforço do parlamentar. Eu quero dizer da minha relação com o Pedro Satélite, de amizade, de companheirismo, e reconhecer aqui a luta do Pedro Satélite pela BR-163. Eu fui convidado pelo Pedro há muitos anos atrás, quando a gente chegou em Guarantã, para lançar o asfalto, e as pessoas não acreditavam que era possível, né? E foi com a perseverança do Pedro, ele até era chamado do deputado 163, né? Uma figura que foi deputado por 20 anos, foi prefeito de Guarantã, uma pessoa que sempre lutou também pela regularização fundiária, procurando promover o desenvolvimento. Aliás, o Pedro também foi uma pessoa que integrou toda a região com a empresa de ônibus Satélite. Souto Mineto, empresário e pioneiro de Guarantã, relembra a luta junto aos governantes para a conclusão da rodovia. Sempre foi a bandeira dele, né? Muito importante para a gente, né? Porque é a estrada que movimenta a nossa região aqui é a BR-163. Ele sempre foi muito preocupado nos discursos dele, sempre defendeu muito esse trabalho junto com os políticos lá de fora, Brasília, os recursos para 163. No ano de 1978, Pedro Satélite chegou em Guarantã do Norte. Naquela época, a BR-163 era apenas um corredor no meio da floresta amazônica e poucos se arriscavam. Pioneiro no transporte coletivo, o ex-deputado com o seu ônibus ajudou em muito o pessoal da zona rural de Guarantã do Norte. Naquela época, ele enfrentou lugares de difícil acesso e várias ações ficarão para a história. Meu carro quebrou lá no Flor da Serra e eu vim e dentro do ônibus tinha um porquinho amarrado, uma senhora trazendo um porquinho amarrado dentro do ônibus que ela autorizava. Ele, entendeu? Aí ela com aquele porquinho amarrado para vender aqui, então, quer dizer, então coisas que ele fez, além da política, fez com amor na nossa região. Isso aí a gente só tem que lembrar com amor, muito no coração, a lembrança dele, né? A empresa Satélite foi uma das primeiras a atuar no transporte de migrantes vindo da região sul para colonizar o extremo norte de Mato Grosso. Inclusive trazendo os primeiros moradores de Guarantã que vieram lá do Novo Mundo, do Rio Grande do Sul. Eles tinham empresa de ônibus, eles transportavam os colonos que vieram a ser assentados aqui, eles vinham trazendo esse povo para cá. E já colocaram, como foi chegando bastante família aqui, já puseram ônibus de menor qualidade assim, né? Mas ele botou em todas as linhas aqui, e não deixou ninguém de a pé nas linhas que foram abertas aqui, em toda a região, não sei quantos mil quilômetros de estrada que foi feito, na estrada de terra, recém-formada, e eles já botaram os ônibus para dar assistência para esse povo trazer para a cidade, para fazer as compras.
e carregavam os colonos com mercadorias e faziam o possível para atender bem o pessoal. Épocas que a estrada teve uma dificuldade muito grande, tinha um período aqui que a BR-163 ficou intransitável. Eles tiravam aquela parte de trás do ônibus, uma parte assim que a lataria ali, deixavam só os pneus meio limpos ali, para poder transportar a gente aqui, atolavam, mas foram muito heróis, uns heróis do transporte aqui. Pedro Satélite entrou para a política em 1986, atuando como vice-prefeito de Guarantã. Já a cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi a partir de 1990, encerrando sua participação na política nas eleições de 2022, quando tentou uma vaga para federal. O ex-deputado era natural de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, casado e pai de 4 filhos, atuante na política em vários setores e defensor das causas sociais. O seu nome sempre será lembrado na história. Tudo isso faz com que a gente aqui possa reverenciar na memória do Pedro Satélite alguém que construiu uma história e que deixa um grande legado. E eu quero aqui, inclusive, homenagear a toda a família do Pedro, os seus filhos, que sempre, por muitas e muitas campanhas, estivemos juntos e por muitas e muitas lutas em prol do desenvolvimento do Nortão do Mato Grosso.